Vamos lá, então. Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre governo e Congresso, audiência essa promovida pelo STF. Isso é um único, hein? Já que estamos falando tanto de jabuticaba, esta é uma sensacional jabuticaba, o STF como Câmara de Conciliação. O impasse era em torno do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Os dois lados, Congresso e governo, o Executivo, resistiram e agora aguardam uma decisão judicial, que virá pelo relator desse caso, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nossa repórter Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Moraes, é claro, logo no início dessa audiência de conciliação, perguntou se algumas das partes ali tinham, então, disposição de fazer concessões recíprocas, mas ninguém quis ceder, viu? Pelo que me falaram, foi até uma audiência tranquila, bastante respeitosa, mas em que o governo, representado pela AGU, já chegou com uma posição muito firme ali, até tinha uma expectativa de que o governo pudesse abrir mão do trecho que fala sobre o risco sacado numa eventual manutenção do restante do decreto presidencial com a alta do IOF. Pelo menos isso vinha sendo ventilado por parte de líderes partidários, mas hoje nada feito. Todas as partes voltaram a defender seu ponto jurídico. A AGU defende, então, que, claro, o presidente Lula agiu dentro das suas prerrogativas constitucionais, que o Congresso não poderia ter derrubado o decreto com o aumento do IOF. O ministro Jorge Messias voltou a pedir a restauração do decreto de Lula, disse que a medida é fundamental para restabelecer a separação de poderes. Defendeu ainda que o decreto inicial de Lula foi feito depois de muito diálogo sob a liderança do ministro Fernando Haddad. Bem, não é exatamente, é claro, como o Congresso enxerga a situação. O Congresso também defende que atuou dentro das suas competências e acusa o governo de aumentar o IOF com fins arrecadatórios, o que seria, então, um desvio de finalidade na avaliação do parlamento. A advogada do Senado chegou a perguntar se poderiam estender um pouco mais esse prazo de negociação, mas acabou não dando certo. Quem se posicionou contra foi a AGU e o advogado do PSOL. Também participou dessa audiência o advogado do PL, que alegou que o governo tentou mudar de discurso depois dessas acusações de que o IOF teria apenas finalidade arrecadatória. E como que tudo isso começou, todo esse embate? A gente separou agora uma arte para mostrar para vocês exatamente essa linha do tempo dessa confusão toda. Em 22 de maio, o governo anunciou que ia aumentar as alíquotas de várias operações envolvendo o IOF. Foi inclusive em coletiva no Ministério da Fazenda, depois do anúncio de contingenciamento. Só que, diante da repercussão negativa, já no dia seguinte mesmo, o governo promoveu alguns ajustes com alguns recuos parciais. Só que a reação tanto do Congresso quanto do mercado financeiro foi só crescendo. Daí, no dia 11 de junho, o governo editou uma segunda versão do decreto e uma medida provisória com alternativas e também outras taxações. Inclusive, a comissão para análise dessa MP foi instalada hoje no Congresso. O governo conseguiu presidência e relatoria. Mesmo assim, então, diante disso, não adiantou o governo mexer no decreto. O Congresso derrubou a alta do IOF no dia 23 de junho. O caso, então, foi judicializado, chegou ao STF, que resolveu suspender todos os decretos, tanto do governo quanto do próprio Congresso Nacional. Na prática, isso faz com que o IOF não esteja com aumento, esteja, então, valendo o que decidiu o Congresso Nacional. Agora, é claro, todas as partes esperam uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, ele que apontou as principais divergências e chegou a citar também essa questão do risco sacado. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. É um monte de detalhes que a Luciana colocou, contando uma história política na qual nós vamos entrar também, Mijar, mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando nesse momento está fazendo a seguinte pergunta em causa própria. Ok, gente,
o que eu vou pagar quando? Você tem condição de prestar essa, digamos, assessoria aqui para a nossa audiência? Pessoal, é o seguinte, prepare-se para o quê? Boa noite, William, Caio, Thaís, Daniel, alegria estar aqui de novo. Em primeiro lugar, William, é o seguinte, hoje ninguém paga nada, né? Porque a cobrança está suspensa por decisão liminar do seu ministro Alexandre de Moraes. Uma liminar que eu acho que toda a comunidade jurídica espera seja mantida, porque o decreto é grosseiramente inconstitucional, né? Aliás, eu não posso deixar de notar que é até engraçado, né? Quando a Luciana se refere a fontes do Ministério da Fazenda que disseram que o decreto foi precedido de muito diálogo, né? Todo mundo sabe que não aconteceu diálogo nenhum, foi todo mundo surpreso num decreto que saiu à noite e era tão mal feito que horas depois, em plena madrugada, só para lembrar, houve já um ajuste nele na questão dos fundos, né? Então, todo mundo sabe que não houve diálogo nenhum, a sociedade foi pega de sopetão com isso. Agora, a despeito dessa confusão, nós temos uma coisa que a gente precisa ter em mente, o seguinte, essa é uma controvérsia jurídica muito simples, né? O IOF, ele é um tributo regulatório, chamado tributo extrafiscal. Ele não pode ter função arrecadatória. Isso quem diz não sou eu, isso está na Constituição, né? A Constituição, ela expressamente libera o IOF das chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar, notadamente legalidade, exigência de lei em sentido estrito, quer dizer, não precisa lei para mexer em IOF, e também não precisa anterioridade, ele pode valer no dia seguinte. Por quê? Justamente porque ele não pode ter função arrecadatória. Ele tem uma função ali de regular mercados. O IOF é um tributo que tem que ser manejado rapidamente, mas jamais com essa função arrecadatória. Isso também quem diz não sou eu, isso diz o senhor ministro Alexandre de Moraes ao conceder a liminar. Então, essa é uma questão juridicamente simples até, né? Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida que o Supremo vai manter a liminar do relator nesse caso e que, respondendo a tua pergunta, os contribuintes não vão ter que pagar nada. Puxa, finalmente a gente dá uma boa notícia. Tem uma outra questão aí. A gente amola, né? As pessoas abordam, às vezes eles falam assim, vem cá, vocês não têm uma coisa boa para vocês anunciar. Vocês só falam em coisa ruim, olha, tá bom. Agora, e quem pagou? É o de fora, né? Jornalista, é para você. Exato. E quem pagou nesses dias em que o IOF ficou valendo? Eu, por exemplo, paguei o IOF numa operação valendo. Eu acho o seguinte... Vou te contratar. Quem pagou, a meu ver, inequivocamente faz jus à recuperação do tributo. Porque a partir do momento que o Supremo proclama a inconstitucionalidade do tributo, salvo alguma modulação temporal, que até agora não apareceu, mas salvo alguma modulação, o contribuinte terá, sim, direito a reaver os valores que foram indevidamente pagos. Daniel, vamos pegar agora um pouco mais o lado político. Por que o governo, que menos de 48 horas atrás dizia, pela boca do ministro Rui Costa, não, nós vamos manter o pé firme no decreto do IOF. De repente diz assim, deixa o juiz decidir. Certeza de derrota? Então, William, por trás de uma aspereza muito grande ali de todos os lados na audiência de conciliação, ninguém quis ceder publicamente, tem uma negociação silenciosa. Essa negociação silenciosa traçou já o que é aceitável para cada lado perder. O que é aceitável para o Congresso? É ter um recuo ali, ter uma perda no decreto como um todo, mas que haja a inconstitucionalidade apontada por Alexandre de Moraes, pelos ministros do Supremo, no risco sacado, que é importante para o varejo, e no VGBL, que é importante para a Previdência Complementar. E aí o Congresso pode vender essa inconstitucionalidade parcial do decreto como uma vitória do Congresso. Eu fiz a coisa certa, eu apontei que estava errado. Para o governo, levar uns trocados, uns belos trocados com parte do decreto, também é negócio. Mas o principal para o governo é ter reconhecido a validade em tese do decreto, tirando uma coisinha ou outra, para não deixar a porteira aberta. Deixar a porteira aberta na visão do governo seria o Supremo derrubar todo o decreto ou o Congresso derrubar todo o decreto e aí você perderia essa capacidade de regulamentar. Então, seria colocar em risco o seu poder regulamentador por meio de decretos. A diferença, William, acho que só sublinharia isso, o mundo político mudou.
de 3 semanas para cá, quando o Congresso aprovou esse PDL, né? A gente via um governo na lona, o centrão, que define muita coisa, que é uma ótima temperatura, que um termômetro da política estava indo cada vez mais para o lado da oposição. E aí a gente teve uma série de fatores, o discurso do nós contra eles, o rico contra pobre, que ajudou o governo nas pesquisas, e teve Trump fazendo Lula great again. Então isso muda um pouco os fatores. Ocorreu nessas 3 semanas, que foram as nomeações do Executivo para o Tribunal Superior Eleitoral, que o Lula tinha sentado em cima, e ele acabou nomeando primeiro Floriano Azevedo Marques, que é amigo do Alexandre Marques, reconduzindo para o TSE, e segundo a Estela Aranha, que era a nomeada para muito próximo ao Flávio Dino, né, entrando no TSE. E pelo menos tem essa leitura também, que isso ajudou a desanuviar essa relação que estava começando a tensionar um pouco do Executivo com o Supremo Tribunal Federal. Porque havia também uma indisposição, e quando a gente fala aqui de aliança política do Lula com o Supremo, é em torno de nomeações para cortes superiores, sim. Porque é aí que os ministros de cortes superiores conseguem ampliar seu poder sobre o funcionamento do judiciário. E essas 2 nomeações saíram, coincidentemente ou não, na semana anterior à audiência de conciliação. Foi decidida na semana passada. E isso é um componente importante nessa decisão meio termo, que o Bichara coloca, né? O caminho óbvio, constitucional, é derrubar o decreto. Mas aparentemente não vai ser por aí. Vai ser uma solução meio termo para que o governo não perca. Então, mas aí eu tenho uma dúvida, Bichara, que eu quero tirar com você, que é o seguinte: quem vai determinar o que fica e o que sai do decreto? O Supremo vai determinar isso? Qual é a base legal disso? Exato. Vai 2 comentários a esse respeito. Primeiro é o seguinte, o Congresso, eu acho, que tem a faca e o queijo na mão. Porque nós estamos numa discussão em torno da validade do decreto, mas só para lembrar, o Congresso pode amanhã votar uma lei prevendo exatamente a mesma coisa que disse o decreto legislativo. E aí o assunto está resolvido, né? Porque o IOF pode ser cobrado, segundo a Constituição, nos termos da lei. Então a solução para o Congresso aqui, se ele quiser peitar o Executivo, é simples. E uma segunda observação é o seguinte: esses 2 pontos, eu acho que o Daniel destaca, o risco sacado e o VGBL, são realmente, com maior respeito ao governo, mas são aberrações jurídicas, né? Assim, em primeiro lugar, o risco sacado não é empréstimo. Em empréstimo, alguém se obriga a devolver algo que tomou emprestado. Mas sacado não. Sacada é uma operação onde a mercadoria que foi comprada jamais será devolvida. E mais, risco sacado aqui, ninguém se engane. Esse IOF vai parar na gôndola. Isso vai virar inflação, vai virar imposto para onerar pobre, né? Porque ninguém vai ficar com esse tributo impostado no meio do caminho. Agora, o VGBL é até um pouco tragicômica a situação, né? Porque só para lembrar, em 2027 acaba o IOF seguro. Não tem mais IOF seguro. Então, o que é tão urgente assim ao ponto de se regular, que só vai valer para regulação em 2025, 2026, né? Mas aí tem acabou o IOF seguro, né? O argumento do governo o argumento de taxar os super ricos, da elisão fiscal, por exemplo, está muito em cima da questão do VGBL. Então, mas aí a elisão fiscal do imposto, usando o imposto regulatório, não faz sentido. Mas aí é uma elisão assim, às avessas, porque o VGBL larga de 35% de tributação. Então o sujeito tem que ser assim, muito imbecil para fazer elisão fiscal via VGBL, que é o produto com a tributação mais cara que existe, né? É um argumento desconectado da realidade, esse argumento do governo. Como é que estão essas negociações secretas que parece que você sabe como é que vão terminar, Daniel? Não, só teve conversas entre a cúpula da Câmara, a cúpula do Senado e a equipe econômica para saber o que é aceitável, né? O governo, o ponto de honra para o governo ali é não abrir a porteira e dizer assim, olha, a partir de agora, qualquer decreto que eu faço pode ser derrubado pela Câmara e pelo Senado. Isso não então, a minha pergunta é a seguinte, Daniel, a pergunta é a seguinte, não está, então, nas mãos de Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes chancelaria o que Congresso e Executivo combinariam entre si, é isso? A gente não tem bola de cristal para saber exatamente o que Alexandre de Moraes vai decidir, mas tudo indica que ele chancelaria o que está sendo combinado entre cúpula do Congresso e governo. Poderia ter sido chancelado hoje à tarde, e não foi. E principalmente a questão do risco sacado, né? Mas nenhum lado também quer dizer publicamente que abriu mão, né?
Então, esse é o ponto, né? Como ninguém quer aparecer como o derrotado, né? Transferiram essa responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal, o que aí eu vou usar o termo aqui que o Bixara coloca na mesa, que é uma aberração, né? Porque não vai ser a última contenda que o Congresso Nacional e o Poder Executivo vão travar. E a gente falando aqui de precedente, o governo quer abrir um precedente, não está errado, não pode abrir mesmo, precisa ter, todos precisam respeitar os seus limites. Agora, o governo não aceitou o limite da legislação quando resolveu ele mesmo determinar de onde tributar, né? Que é o caso do risco sacado e do VGBL, mas especialmente risco sacado, né? Quer dizer, se não está previsto em lei, o governo não pode dizer, olha, agora eu quero arrecadar do risco sacado. Então, eu acho que a aberração fica o seguinte, ninguém quer se colocar como derrotado e, ao mesmo tempo, fica no ar um precedente de que as decisões tributárias que já... O contencioso tributário no Brasil já é um recorde mundial. Que outras mais decisões tributárias vão acabar parando na justiça, mas aí não é mais o contribuinte, é o próprio governo brigando com o Congresso? Daniel está pedindo a palavra. Eu só queria perguntar uma coisa para o Bixara, porque o que se comenta muito no Supremo é que é muito difícil demonstrar cabalmente os fins puramente arrecadatórios, fins puramente fiscais, essa é uma expressão usada por Alexandre de Moraes na liminar, do decreto do IOF. Aí, do ponto de vista do Bixara, daria para caracterizar o decreto do IOF como puramente arrecadatório? Daniel, isso aí para mim é cara crachá, né? Só para lembrar, o ministro da Fazenda, na coletiva que ele anuncia o IOF, ele avisa que é para cobrir o rombo, né? E, aliás, ele avisa que o Brasil é um país curioso que a gente se surpreende com o que a gente já sabia, né? Um ano e meio atrás, sai a previsão de orçamento com 55 bilhões de arrecadação do voto de qualidade do CARF, né? Até um esquimó eremita com déficit de atenção saberia que aquele valor não seria arrecadado. Não deu outra. Vem o rombo. Aí ele anuncia que esse OF vem para cobrir esse rombo. Então, quer dizer, acho que a gente não precisa nem deduzir. Isso foi... E aí, ao vísceras da honestidade do governo, pelo menos, né? Isso foi dito pelo governo, né? Foi verbalizado. E, aliás, isso consta da liminar do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade nessa comprovação. Isso aí está dado, foi dito pelo próprio governo, né? Bixara, por último, a gente nota nessas tratativas o peso que o judiciário está tendo em tudo. E profissionais como você, do campo do direito, tem que manter uma certa proximidade ali e, ao mesmo tempo, tomar cuidado. O que o Supremo pensa que vai fazer nisso, hein? Você conseguiu, seus trajetos e contatos, alguma coisa que você possa dizer a gente sem colocar você em prejuízo? Falando com muita franqueza, eu acho que aqui o Supremo fez o que toda a comunidade jurídica esperava que ele fosse fazer, que era proclamar a inconstitucionalidade desse decreto. Porque essa é uma inconstitucionalidade de manual, é uma inconstitucionalidade que qualquer aluno de primeiro ano de direito sabe que ela se verifica. E o Supremo confirmou isso. Então, a meu ver, o Supremo fez o que realmente a comunidade jurídica imaginava que ele fosse fazer, interpretando a Constituição como ela deve ser interpretada. E, por enquanto, afastou a cobrança do mundo jurídico, né?